No programa 60 Minutos de hoje, nós estamos recebendo o secretário de Saúde do município de Tubarão, o presidente da Fundação Municipal de Saúde, o Dyson Trevisol, formado em farmácia e bioquímica, é mestre em saúde coletiva e doutor em ciências da saúde, secretário de Saúde de Tubarão, é uma das principais autoridades no estado nos projetos e processos de organização das secretarias municipais para o combate à pandemia Covid-19. Secretário, muito obrigado pela sua vinda ao programa 60 Minutos nessa edição. Eu que agradeço, é uma honra muito grande estar aqui com você, professor, e falar um pouquinho de saúde, falar um pouquinho de como a gente tem lidado com as coisas nesses 2 anos de pandemia, né? E fazer um balanço geral aqui. Te agradeço muito pela oportunidade de levar para toda a população, através da UniTV, a nova TV aqui que está chegando mais fácil, mais bonito, a gente fica mais bonito na televisão, né, professor? Então é uma honra muito grande estar aqui com você. Muito obrigado, secretário. Vamos falar um pouquinho de pandemia. O senhor acabou recebendo um destaque, conquistando um destaque no estado por conta do trabalho feito. As pessoas que perderam parentes podem achar que não é um bom trabalho, mas muitas vidas foram salvas pelo trabalho coordenado pelo senhor. O grande problema da pandemia, a gente já falava lá no começo do ano passado, é que as vidas que a gente perdeu nesse momento, né, nesse período de pandemia, elas são mensuráveis, né? A gente sabe quantos a gente perdeu, a gente não sabe quantos a gente evitou de perder. Daí não tem uma comparação. A gente lamenta muito, né, as perdas, nós perdemos pessoas conhecidas, amigos. Essa semana nós tivemos aí a perda de um amigo também, que foi meu colega de faculdade. Perdemos várias outras pessoas. Você está falando do Ed da farmácia? Do Ed da farmácia, né? Foi meu colega de faculdade, lá nos idos de 95 a 98, né? No século passado, eu costumo dizer. É uma pessoa fantástica que a gente acabou perdendo, assim como outras que nós perdemos, funcionários da Fundação Municipal de Saúde, da Prefeitura, colegas médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e muitos outros da população. A gente lamenta muito, é uma doença terrível, né? É uma pandemia que já dura praticamente 2 anos, que graças a Deus a gente está num momento de virar a chave, né? O trabalho que foi feito pela maioria das secretarias tem sido muito bem realizado, na medida do possível, obviamente. A gente nunca ia acertar tudo numa pandemia, porque senão não existiria pandemia, né? O mundo inteiro sofre com isso. E eu vejo que nós estamos numa fase muito boa aqui no Brasil. O Brasil tem evoluído muito nesse sentido, tanto que, se nós pensarmos, e a gente vai falar provavelmente um pouco sobre isso, essa variante Ômicron, ela vai provavelmente afetar um pouco menos o Brasil, em virtude da quantidade de pessoas que nós já temos vacinadas aqui nesse nosso país. Então eu espero que a gente passe ileso também dessa situação e possa seguir a nossa vida adiante a partir do ano que vem, e ter uma vida normal novamente. O que está bem difícil da gente acreditar que vai acontecer, né? Porque já faz 2 anos que a gente está nessa luta. Muito difícil, muito diferente a vida. Essas nossas gerações estão vivendo algo que só se viveu em 1920. Exatamente. Com a gripe espanhola, onde houve milhões de mortes mundo afora. Secretário, hoje quem está indo a óbito e quem está passando por maiores dificuldades em relação à Covid, dá para afirmar que em sua maioria são pessoas que não acreditaram na ciência e na vacinação? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A vacinação, ela tem salvado a vida da maioria das pessoas, e a maioria das pessoas que está vacinada não agrava e não morre também, né? Se nós pegarmos um dado nacional, pouco mais de 80%, para ser um pouco mais exato, 82% das pessoas que estão morrendo hoje no Brasil não se vacinaram. Dos outros 18%, mais da metade tomou apenas uma dose ou não completou o esquema vacinal. E o restante são pessoas que tomaram 2 doses há mais de 5 ou 6 meses. Ou seja, a imunidade já provavelmente começou a cair, ou o organismo não produziu, que pode acontecer, anticorpos suficientes para defender aquela pessoa. Aqui em Tubarão, nós fizemos um levantamento, nós já temos muito mais de 90% das pessoas que estão morrendo são pessoas que não estavam vacinadas ou que tomaram apenas a primeira dose. Então, a vacina funciona, a vacina ela é eficaz, né? E a gente não consegue entender ainda por que tem algumas pessoas que não tomam a vacina. Eu sei que tem pessoas que são contrárias, tem pessoas que têm dúvida, mas a vacina é uma ação coletiva.
Ela não é uma ação individual apenas numa pandemia. Para nós sairmos da pandemia, nós precisamos que todos estejam vacinados. Ou pelo menos que um percentual aí um pouco maior de 90% esteja vacinado de forma completa. Aí sim nós vamos poder sair da pandemia. Vai haver pessoas, e aí que tem uma questão que as pessoas ainda questionam, né? Vai haver pessoas que vão morrer em virtude da pandemia do coronavírus, independente de ter vacinado ou não. Que são pessoas que provavelmente têm uma comorbidade e que têm uma condição de saúde diferenciada e que, se pegar uma gripe, como é a nova agora que apareceu, né, mais uma gripe H3N2, pode acabar falecendo em virtude dessa situação. Então, o que eu peço a todos? Que façam a vacina. A vacina é a única forma hoje que nós temos de evitar óbitos diretamente. De certa forma, de controle do vírus. Exatamente, do controle do vírus principalmente. Só que para isso, para nós sairmos da pandemia, esse percentual de vacinação, ele tem que ser em todos os países. Ele não pode ser assim, no Brasil nós temos 70% de vacinados, nos Estados Unidos tem 50% de vacinados, na Europa... Na África 20%. Na África 20%, na e Índia 10%. E aí vem o Ômicron da África. Exatamente, aí surge uma nova variante. Graças a Deus, essa nova variante, pelo que nós temos visto até agora na questão científica, ela não é mais letal, ela é mais transmissível. Se ela é mais transmissível e não é mais letal, provavelmente seria o fim da pandemia, porque ela toma conta, não mata muitas pessoas, as vacinas são eficazes com relação a ela, e aí você acaba tendo uma diminuição no número de casos naturalmente após algum tempo. Agora, a possibilidade de surgir uma nova variante, ela existe principalmente nesses países que estão com baixa vacinação. E às vezes não só países, né? Se pegar o Brasil é um país continental. Se um estado do Nordeste o Norte tiver com uma vacinação mais baixa, também é uma possibilidade de transmissão e de mudança de nova variante. Como aconteceu com a Delta em Manaus, no Amazonas. A Delta é um dos exemplos que nós tivemos. A Delta foi a variante que mais matou pessoas no mundo até agora. Né? No Brasil nós sofremos muito. E, graças a Deus tivemos a vacina logo depois, que começou a evitar os óbitos. A partir de junho, julho, nós começamos a ter uma estabilidade no número de casos, uma estabilidade no número de óbitos em virtude da vacinação. E uma redução drástica no número de óbitos. Drástica. Hoje nós temos, se a gente for pegar no Brasil, né, comparação do Brasil, nós já estamos com números bastante, eu não diria baixos, né, porque número de óbitos baixo seria 0, né, mas não vai acontecer isso. O ideal. Mas reduziu bastante o número de óbitos e aqui em Tubarão também estão sendo esporádicos e, como eu disse, normalmente pessoas que têm uma dose de vacina ou que não se vacinaram. Nós vamos falar sobre a eficácia da vacina, uma vacina que foi desenvolvida de forma extremamente rápida, né? E que levanta muitas dúvidas, mas isso nós vamos deixar mais para frente. O Brasil, no começo da vacinação, ou durante o auge da pandemia, era um país pária no planeta porque não vacinava por causa da postura do presidente Jair Bolsonaro. Mas o SUS, o governo, apesar da vontade do presidente e do que ele dizia, o Brasil investiu na aquisição, talvez com retardo, mas investiu na aquisição e hoje se tem um dos maiores índices vacinais do mundo. Essa virada foi importante, secretário? Sem dúvida nenhuma. Nós sempre falamos lá desde o começo, né? O SUS, ele é um dos sistemas de saúde no mundo. Se você pegar ele no papel, ele é o melhor sistema de saúde do mundo, principalmente de forma gratuita, né? O SUS ele funciona muito bem e não existe país no mundo que tenha a penetração dos atores de saúde gratuitamente como tem no Brasil. Nós temos hoje aqui a cobertura de 100% do município de Tubarão, assim como a maioria dos municípios tem uma cobertura de 100% da população, daqueles que realmente necessitam. Então, quando se começou a falar da vacina, nós tivemos problemas, obviamente, problemas de polarizações políticas e que são muito difíceis de você vencer. Só que o brasileiro é um pouco diferente, por exemplo, do americano. O americano polarizado politicamente, se você pegar aqueles que são contra a vacina, eles são contra, em virtude muitas vezes de ser a favor de um determinado governo e não fazem a vacina. Aqui eu diria que 80% dessas pessoas que são a favor de um lado ou de outro, eles podem até falar sobre isso, mas 80% toma a vacina. Fala mal, mas vai lá dar o braço. Fala mal, mas dá o braço e diz, opa, agora no meu deixa eu tomar aqui porque eu vou correr risco. Então, assim, o que a gente tem percebido é isso. Por isso que nós estamos com índices muito bons. E se nós pensarmos a questão cultural, o sul do Brasil, hoje, é o que mais vacinou.
O sul do Brasil tem aí um percentual de mais de 70% de pessoas vacinadas com as 2 doses. O ideal é 90%. O ideal seria em torno de 75%, 80% da população total do Brasil. O Brasil está um pouco abaixo disso, está uns 64%, 63% de percentual hoje. O ideal é chegar um pouco mais. Nós aqui em Tubarão, da população geral, nós estamos com 77%, 78% de pessoas vacinadas já com a segunda dose. Da população geral. Isso que não contam, nós não temos como vacinar as crianças, né, abaixo de 11 anos. Se nós contarmos só de 12 anos para cima, nós já estamos com quase 90% das pessoas com 2 doses aqui no município de Tubarão. Então, tem evoluído bem, mas essa questão da polarização dificultou muito num determinado momento. Acho que a pressão que houve política, com CPI, com discussões, com os nossos conselhos, né? Eu sou presidente aqui do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, representando os 295 municípios, e também faço parte da diretoria nacional. Nós pressionamos muito o Ministério da Saúde nessa questão da vacinação, assim como o Conselho dos Secretários de Estado, para que comprasse a vacina. Porque a hora que nós tivéssemos vacina, com certeza nós chegaríamos nesse índice. E chegamos. Passamos a maioria dos países com relação a essa vacinação. Por quê? Porque o brasileiro tem costume de se vacinar. A maioria dos brasileiros. Mesmo assim, se nós pegarmos aqui em Tubarão, em torno de 8 mil pessoas não se vacinaram e que poderiam ser vacinadas. Isso é um número grande, absoluto. Né? É 10% da população, mas é um número... É o número de muitos municípios. De muitos municípios, exatamente. Só que, assim, parte desses 8 mil ainda estão no prazo de fazer a segunda dose. Então, eu acredito que 4%, 5% das pessoas aqui de Tubarão não fizeram a vacina. Número absoluto, em número relativo, parece pouco, né? 5%. Mas em número absoluto, isso dá 5 mil pessoas. Dá uma lotação do hospital frouxo, por muito tempo. Por muito tempo, exatamente. Eu vou deixar uma questão no ar, secretário, nós vamos dar uma paradinha rápida. A nossa região, o município de Tubarão, tradicionalmente responde bem às campanhas de imunização contra todas as doenças que têm cronogramas anuais de vacinação. Isso ajuda nesse processo da vacina, dessa vacina nova, diferente e que tem uma propaganda muito grande contra ela. Eu gostaria que o senhor respondesse isso na volta. Este é o programa 60 Minutos. Nós estamos conversando com o secretário de Saúde de Tubarão, professor, pesquisador, doutor em Ciências da Saúde, Dayson Trevisol. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos. Nesta edição, fazendo um balanço da vacinação contra a Covid-19. Vacinação que funcionou e que reduziu sensivelmente o número de óbitos no Brasil inteiro. Perdeu-se muita gente e muita gente ainda está morrendo porque negligencia essa questão da vacinação. Estou conversando com o secretário de Saúde de Tubarão, Dayson Trevisol, que participa dos fóruns estadual e nacional de controle a essa doença, de combate à doença, na condição de secretário de saúde. O Dr. Dayson é doutor em ciências da saúde, é mestre em saúde coletiva e graduado em farmácia e bioquímica. Ele é pesquisador na área médica. Professor, eu lhe deixei uma questão que era exatamente como Tubarão já tem uma população que é aderente à questão das campanhas de vacinação para diversas doenças, que tem campanhas regulares anuais, isso facilitou a adesão ou foi o medo que empurrou as pessoas para o posto para fazer a vacinação? Olha, eu começaria pelo medo, né? O medo é o principal motivador. Tanto que se nós compararmos lá no início do ano, a procura pela vacina e agora no final do ano a procura pela vacina, ela é muito menor. Mesmo aquelas que já fizeram a primeira dose, hoje é muito menor. As pessoas que fizeram a primeira dose, que têm que fazer a segunda dose, lá, vou botar em maio, junho, julho, as pessoas ficavam ansiosas pelo dia de fazer a vacinação. Agora não. Muitas vezes passa do dia de fazer a segunda dose, porque as pessoas já viram que os dados estão mais baixos. Mas, em geral, a população do município de Tubarão, ela é preocupada. Nós temos índices de vacinação da maioria das vacinas, febre amarela, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, que são dados, eu diria que... Poliomielite também? Poliomielite também, satisfatórios para muito bons.
né? Poderia ser melhor? Claro, esses últimos 2 anos complicou um pouco essa questão, mas poderia melhorar muito essa questão da vacinação. Mas o tubaronense tem essa característica de se vacinar, né? E eu acho que assim, uma das questões mais importantes foi a estratégia que nós adotamos para a vacinação. A estratégia toda que nós fizemos, tanto na divulgação pela mídia, que vocês foram parceiros nesse período todo, né? Toda a mídia de Tubarão fazendo o seu papel, auxiliando na informação e ao mesmo tempo nós abrindo várias frentes de vacinação. O principal era assim, chegava a vacina, nós fazíamos um drive-thru lá no shopping para fazer com que as pessoas tivessem um acesso facilitado, de forma relativamente rápida, né, para a quantidade de pessoas que eram vacinadas. Chegamos a vacinar 4.000 pessoas em 8 horas, num determinado dia. Né? Você imagina, isso é um número absurdo se a gente for pensar de quantidade de pessoas, no sentido positivo. Depois fizemos a nossa campanha lá na Arena Multiuso, que até hoje está lá, para a gente fazer das 9 às 19, todos os dias, de segunda a sexta, e que a pessoa chega lá em 5 minutos ela é vacinada. Então, mostrou que a estratégia foi muito boa. Final de semana nós fizemos uma vacinação da Janssen, que era a segunda dose que chegou, que eu me assustei, eu cheguei lá na Arena, estava lotado. Aí eu cheguei lá e disse, meu Deus, por que nós não fizemos um drive-thru? Né? Que era o modelo que a gente fazia, muitas pessoas lá naquele momento. Mas deu tudo certo. E aí durante a semana a gente diluiu e está funcionando muito bem, está lá disponível. Todas as vacinas estão disponíveis lá para serem feitas. Então, o tubaronense, ele colaborou muito com isso. Colaborou conosco, entendendo que tudo aquilo que nós planejamos e programamos e dissemos, e uma coisa que eu posso deixar bem claro para todo mundo, desde o começo do ano passado, quando iniciou a pandemia, nós sempre fomos muito transparentes com a população, dizendo dos riscos, dos problemas, do que ia acontecer caso nós fizéssemos cada uma das ações. E acontecia. E não é porque a gente adivinha as coisas, não existe adivinhação nessa situação. Por mais que você às vezes faça uma ação que não é tão eficaz, nós já tínhamos uma previsão, porque a gente copia os demais. Ações que deram certo, por exemplo, na Europa, nós fizemos aqui. Ações que deram certo aqui no Brasil, em outro local, nós aplicamos também. E as que não deram certo foram abandonadas. As que não deram certo a gente não fazia. E ao mesmo tempo, assim, a gente também tentou estratégias que deram pouco resultado e que a gente acabou abandonando. Mas toda essa ação que a gente fez nesse período de pandemia, eu acredito que tenha funcionado muito bem, mas o principal é você adquirir a confiança da população. Quando você diz assim, se nós fizermos isso, vai reduzir óbito. E na sequência reduzia. Se nós aglomerarmos demais agora, nós vamos ter problema. E aumentava o número de casos. O que aconteceu no ano passado, durante a eleição, logo após a eleição, nós tivemos um boom no número de casos. Então, depois, após o Carnaval, de novo? Depois do Carnaval também teve um novo aumento do número de casos. E a nossa preocupação agora, se nós pensarmos para o ano que vem, as festas de final do ano, as festas que aconteceram agora há poucos dias aqui na nossa região. E outras que acontecerão. Outras que acontecerão. Então isso nos preocupa. Por isso nós não passamos pela pandemia ainda. Eu espero que a variante Ômicron não seja tão letal e que não traga esse problema para nós. Apesar que agora nós estamos com outro surto aí, que é o surto da gripe, que está nos preocupando um pouco também, que tem acontecido em alguns locais. Mas isso já é uma coisa que a gente vai ter que pensar para frente, porque a vacina que nós temos para a gripe, para a influenza, ela ainda não resolve essa nova variante da gripe que apareceu nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Nós vamos falar disso também. Tá. O senhor falou em segunda dose, secretário. Qual é o dia? Eu, como cidadão que tomei a primeira dose, tomei a segunda dose, tem um dia para a terceira e tem um dia para a segunda, como é que eu fico sabendo o que eu posso fazer como cidadão? Sim. Qual é a orientação da Secretaria? A gente tem informado sempre nos nossos boletins ou mesmo na imprensa, a gente divulga o tempo entre uma e outra vacina. A grande dificuldade que a gente tem é que elas não são iguais, né? Se fossem todas assim, da primeira para a segunda dose são 8 semanas. Em geral são 8 semanas entre a primeira e a segunda, mas tem a AstraZeneca que são 10 semanas. Então é a única que é diferente nessa situação. As outras são 8 semanas entre a primeira e a segunda dose. O que dá 2 meses. O que dá praticamente 2 meses. Com relação à vacinação da segunda dose para a dose de reforço, aí é igual para todas. São 5 meses depois da segunda dose. Então, quem tomou no dia 30 de agosto, que é uma realidade. Isso, Alguém agosto. Tomou no dia 30 Exato, de agosto. 30 de agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 30 de janeiro
faz a dose de reforço. A Secretaria está chamando as pessoas ou o cidadão pode ir buscar? O cidadão é só ir ao posto de saúde ou ir. Quer dizer, o posto de saúde a gente está fazendo por agendamento, até porque, para não desperdiçar dose de vacina quando se abre um frasco. Mas tanto nosso local de vacinação lá, que é o centro de vacinação na Arena Multiuso, que fica durante a semana, e a Policlínica, é só chegar lá que vai ser vacinado. Eu até peço para as pessoas, deem preferência pela Arena Multiuso, porque lá a fila é pequena. Lá a pessoa chega e é como eu tenho dito, raras as exceções, em 5, 10 minutos a pessoa está vacinada. E aí pode ir embora. E na Policlínica leva mais do que isso, leva 1 hora, 1h30, 2 horas, dependendo da situação. E quem não tomou nenhuma dose, pode buscar imediatamente o serviço de saúde? Pode ir lá agora. Eu até peço que vá, né? Agora, vá lá fazer a sua vacinação, porque vai ter... Ninguém vai brigar com essa pessoa? Não, de forma alguma, não existe isso, né? Às vezes as pessoas se preocupam, né? Eu perdi a data da minha vacinação. Agora eu vou lá tomar uma bronca. Vou tomar uma bronca. Não, nós não vamos fazer. Até faria o contrário, né? As pessoas que forem, a gente pode até fazer festa, né? Para que elas se sintam beneficiadas nessa situação, para que a gente vai sentir muito orgulho da pessoa fazer, porque vai nos proteger também, vai proteger a minha família, a sua família, vai proteger todo mundo. Secretário, uma questão que é relevante, eu imagino que seja relevante, é muita gente na rua tomou 1 dose, 2 doses, fez o reforço e se acredita imunizado, protegido. Quais são os cuidados ainda necessários? Porque as pessoas estão andando sem máscara na rua, não estão usando luva nos restaurantes. O que é preciso fazer ainda, secretário? Primeira coisa, né? O principal fator de transmissão, ele é o transmissor oral, né? Oral-nasal. Então, a proteção que você tem que fazer é não levar nada à boca ou ao nariz. Esse é o primordial. Então, se você não pegar num local e levar para dentro, provavelmente você não vai se contaminar. E, ao mesmo tempo, você proteger o outro de não passar para o outro. Não deixar na superfície se você estiver contaminado. Por isso que a máscara é importante, mas o principal ainda é a limpeza das mãos. O distanciamento é importante? Claro que é importante, porque se você tiver uma aglomeração de pessoas, o risco de você passar falando é maior. Usou máscara, reduziu o risco. Lavou as mãos e não encostou na boca, nariz e olho, você não vai levar para dentro. O risco é menor. Então, todas essas medidas elas são importantes. Agora, se você pensar num buffet, nós deveríamos adotar aquilo para o resto da vida, independente de pandemia. Usar máscara na hora de servir no buffet. E usar uma luva. E usar uma luva na mão, para você não ficar tocando um restaurante que serve 200 almoços, 200 pessoas tocaram na mesma superfície. Exatamente. Então, assim, essa é uma preocupação que se tem. E isso tem que ser levado para frente, né? Uma coisa que eu adotei em casa, que eu não fazia anteriormente, é chegar em casa e tirar o calçado. Ninguém mais entra lá em casa com o calçado. A gente está aí na porta, deixa ali, depois lava o calçado, ou pelo menos a parte de baixo, porque você traz, e não é por causa do coronavírus, é por causa de tudo que você traz da rua, né? Se fosse só pelo coronavírus, no outro dia podia sentar, calçar e estar tranquilo. Pronto, né? Porque o vírus não aguenta 12 horas. Eu não diria nem que é por causa do calçado, mas assim, você pisando dentro de casa, você vai levar contaminando sujeira, tudo que veio da rua. Tudo da rua, né? Essa é uma questão que é de higiene pessoal simples, né? Uma coisa simples que daria para adotar. Então, nós temos vários fatores que nós poderíamos continuar fazendo. O uso de máscara hoje, por exemplo, em ambiente ao ar livre, eu sempre falei para as pessoas, se você está andando no local sozinho, não tem por que usar máscara. Não é eficaz, né? Só dá falta de ar na gente, dificuldade, não é fácil andar de máscara, a gente sabe disso. Agora, vai para o centro da cidade agora nesse período de Natal. Tem muita gente, então usa máscara, né? Foi andar na Beira-Rio, não tem ninguém, tira a máscara. Vai andar na rua para ir para casa, num local que não tenha ninguém ao redor, tira a máscara. Vai entrar num ambiente, né? Quando você mantém um espaçamento, como nós estamos aqui. Sim. Nós não estamos próximos, isso aqui foi higienizado, vai ser higienizado depois. Então, é uma questão de cultura. Nós temos que adotar isso para a nossa vida. Não é porque tem um decreto que nós vamos seguir. E mesmo não tendo decreto, é bom se cuidar. Exatamente. Mas o decreto está valendo. Local fechado com máscara. Local fechado com máscara. Tá? Local aberto, aí você vai ter que optar pela situação de, se não tiver aglomeração, pode ficar sem máscara. Vai andar na praia, né? Que vai acontecer agora, todas as pessoas vão na praia, vai andar longe das pessoas, vai andar sem máscara, sem problema nenhum, né? Agora, aglomerou num grupo, aí já começa a
tomar suas precauções, né? Então, é uma ação que a gente tem que continuar para o resto da nossa vida. Tá certo. Este é o 60 Minutos, nós estamos conversando com o secretário de Saúde de Tubarão, Dr. Dayson Trevisol. A gente volta em instantes aqui com importantes dicas e o que está acontecendo no combate a essa pandemia, que mudou ou está mudando, tem provocado muita reação na nossa forma de encarar o dia a dia. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos, na edição de hoje, conversando com o professor Dr. Dayson Trevisol. O professor é pesquisador na área da saúde, é doutor em Ciências da Saúde, mestre em Saúde Coletiva e tem feito um trabalho muito bom, muito qualificado na condução da área da saúde no município, no combate à pandemia. E o doutor tem dito aqui para a gente que ainda não acabou esse combate. Quanto tempo o senhor acha para a gente escapar dessa questão da pandemia, que se achou que 2021 seria um ano novo com vida nova, veio vacina e ainda estamos às voltas com óbito provocado pelo coronavírus? A gente tem falado que essa pergunta é a pergunta mais cara que tem para a gente responder desde o início da pandemia. Mas eu diria o seguinte, que agora, depois de quase 2 anos, nós estávamos muito próximos dela sair de um estado pandêmico para estado epidêmico, né? Ser mais localizado em alguns países, generalizado, né? Mais localizado em alguns países. Aí surgem as novas variantes, né? Eu espero que agora nesse primeiro semestre de 2022 a gente tenha esse estado sendo instalado, estado de epidemia, não mais de pandemia. Nós já escapamos da variante que surgiu agora nesses últimos meses. Nós já tivemos uma redução no número de óbitos em virtude da vacinação e não fomos tão acometidos como outros países. Tem países que sofreram muito mais nesse período, desde julho deste ano, então nesses últimos 6 meses. Os nossos dados, eles tiveram uma tendência de queda desde lá, no começo um pouco menor, mas agora uma queda bastante grande no número de casos também. Eu acredito que a gente está indo para o fim dessa pandemia. Eu espero que não surja nenhuma outra variante que seja mais letal, que a gente tenha, ou uma variante que seja resistente às vacinas que a gente tem até agora, né? Mas o que a gente precisa fazer é ficar vigilantes ainda. Tem que continuar fazendo as medidas, mas o principal, as vacinas. A gente tem visto que o que tem acontecido agora, sim, tem pessoas que já estão vacinadas há 8, 9 meses, né? Com as doses completas e não fizeram a dose de reforço, principalmente idosos acima de 60 anos já podem vacinar. Na verdade, toda a população acima de 18 anos que tiver mais de 5 meses da segunda dose já pode fazer a dose de reforço. E nós temos que fazer a dose de reforço. Nós não sabemos se depois vai ter que ser todo ano, mas a dose de reforço agora é importante. Porque a gente tem percebido e tem saído estudos que, por exemplo, as pessoas que tomaram as 2 doses, com relação a pegar a Ômicron e acabar agravando, eles têm aí em torno de 25% a 30% de chance de agravar numa dessas situações. É um percentual que é relativamente alto. Depois da terceira dose já cai bastante essa probabilidade, cai para 4%, 5%, depois de fazer a dose de reforço. Então é importante que as pessoas façam a dose de reforço, porque o que acontece? Quando você faz a vacina, você adquire uma quantidade, ou produz uma quantidade de anticorpos, né, que com o tempo vai cair essa quantidade. E a dose de reforço vem para manter os anticorpos num nível mais alto e que a gente possa estar, assim, de uma certa forma, um pouco menos susceptível à doença e ao agravamento dela. Doutor, eu tenho dito que aqui no programa, e a gente sabe que o senhor é pesquisador na área da saúde, nós vamos falar sobre a sua pesquisa no próximo segmento. Mas eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que a vacina H1N1, H2N1, ela é feita a cada ano e por que essa vacina é feita a cada 5, 6 meses? Qual é a diferença, né? E existe vacina para todo mundo? Bom, primeiro assim, a diferença entre a vacina do coronavírus e a vacina da gripe. A vacina da gripe já está estabelecida há um bom tempo. Então nós já temos, numa medida populacional, o tempo de imunização dela. E se a gente for avaliar o tempo de imunização da gripe, da vacina da gripe, ela varia de 5 a 10 meses.
Só que aí, estrategicamente, como é que funciona no Brasil? Nós fazemos essa vacina em que mês, normalmente? Abril ou maio. Para prevenir o inverno. Pré-inverno, certo? Então, se a gente faz em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. Outubro, novembro, dezembro, né? Janeiro, fevereiro, ela chega quase, dependendo das pessoas, vai até fevereiro essa imunização. Mas o mais importante é a gente estar imunizado até dezembro. O tempo dela é mais ou menos o mesmo mais ou menos o mesmo dessa aqui. Só que qual é a diferença? Nós não temos uma pandemia de gripe. Nós temos surtos. Não é nem epidemia de gripe que acontece. Epidemia nós tivemos lá em 2009 com H1N1, né? Que aí a gente teve que vacinar. Não sei se você lembra, não tínhamos vacina, vacinamos, no outro ano rapidamente vacinamos novamente. Acho que foi 10 meses mais ou menos a diferença entre essas doses. Então, enquanto nós tivermos a pandemia, é importante a gente fazer esse reforço. Depois que a pandemia cessar, a gente ainda não sabe se essa vacina vai ser anual, ou cada 2 anos, ou cada 3 anos. A gripe tem um detalhe, todo ano é colocado na vacina uma nova cepa, porque ela vai variar. É o que aconteceu agora. Nós tivemos uma variação da gripe, e que é uma variação que já tem, na vacina já tem uma dessas variações, que é H3N2, mas que ela é da região de Hong Kong, da Índia, e agora surgiu uma que é da região aqui dos Estados Unidos, que é a mesma, mas com uma pequena variabilidade, o nome é o mesmo. Só que essa não tem ainda na vacina da gripe, só vai ter a partir de março do ano que vem. Mas e a pessoa que contrai esse vírus, a vacina não protege, mas há medicamentos que possam salvar essa vida? É igual a H1N1, desculpa, é igual a coronavírus. Ela também não é. Se for muito grave, vai matar. Se for muito grave, vai matar. No Rio de Janeiro teve 16 casos até agora de óbitos, nesse período, no surto que está tendo lá. Em pleno verão. Em pleno verão. Então, a nossa preocupação, ainda bem, eu diria assim, num sentido da gente pensar numa forma positiva, ainda bem que é agora esse surto, e não em maio do ano que vem, né? A não ser que nós já tivéssemos a vacina, e tudo bem, mas tem que se preocupar sim. E por que está voltando, por que está tendo esse surto? Porque as pessoas não vacinaram, muitos não se vacinaram contra a influenza nesse último ano. Mas é a partir de 60 anos? Sim, a partir de 60 anos, mas indicado vacinar é para todos. Mas não pelo serviço público? Não pelo serviço público. O serviço público ele fornece para 60 anos, ele fornece também para as pessoas que têm uma determinada condição, ou até 5, 6 anos, e depois ele abre para a população geral. Por exemplo, em Tubarão hoje... E com gente com comorbidade. Exato. Hoje tem na nossa policlínica, ainda tem uma quantidade pequena de vacina, quem quiser lá pode fazer. Gratuito? Gratuito. É muito cara essa vacina? Não, ela custa em torno de 60, 70 reais a vacina. Para a população em geral, para fazer a vacinação, né? Então tem em clínicas também, é uma vacina que eu paguei a minha, porque não estava na idade, também fiz na minha família toda, e foi acho que em torno de 70, 75 reais o valor, mas quando tem, obviamente no SUS, a gente dá preferência para fazer no SUS, que ela é gratuita à população que está prevista. Aí eu lhe perguntei se tem vacina contra a Covid para todas as pessoas, para fazer uma terceira e daqui 6 meses uma 4ª dose. É isso que vai acontecer? Está chegando, né? Está chegando, as doses estão chegando. Conforme a necessidade, agora acho que o Brasil se ajustou, principalmente aí com a questão da Pfizer, e está comprando as doses da Pfizer, está chegando para a população. A princípio tem, sim. Nós, inclusive, no último mês, toda vez que o Estado nos questiona se nós precisamos de dose, eu digo que na maioria das vezes eu não preciso de dose, porque ainda tenho no estoque. E seringa tem também? Tem, isso sempre teve aqui, não vindo do governo federal e estadual, veio pouca coisa, assim, vem alguma coisa, mas não muito, né? Mas tem dose sim, a previsão é que o ano que vem nós tenhamos dose também para fazer uma 4ª dose, caso seja necessário, sem problema nenhum. Doutor, nas pesquisas o senhor lê muito artigo científico que trata dessa novidade, ainda novidade, apesar de 2 anos, e isso é muito novo em relação à saúde pública. Mas eu vou ter que fazer... Depois da Covid eu fiquei com... ficou com a... Fiquei... É normal, isso é normal. Mas eu tive em novembro, agora já é outra coisa. Eu tenho que procurar o geriatra. Não, aos poucos também. Mas, ou estresse, né, também. Tomara que a gente possa... vencer essa questão. Tá, vamos lá. Pesquisa, você estava falando. Doutor, o senhor que é pesquisador e lê bastante sobre essas novidades em relação a essa doença que é muito nova, 2 anos não dá tempo, menos de 2 anos, não dá tempo de esgotar o tema. Como é que é visto esta questão de pessoas dizendo que a vacina mata do coração,
cria um problema como o AVC? Que leitura o senhor faz e que verdade tem nisso, doutor? Em primeiro lugar, assim, a gente tem pesquisado desde o início, óbvio que quando surge uma vacina nova tão rapidamente sendo fabricada, tem-se dúvida, sim. Nós tínhamos muitas dúvidas como pesquisadores. E ao mesmo tempo, assim, a aplicação delas e a sequência do tempo, o passar do tempo, faz com que nós possamos verificar os problemas que vão acontecer ou não. Todas as vacinas, todas, têm algum tipo de efeito colateral. A possibilidade, não estou dizendo que elas vão dar em todas as pessoas, em quantidade muito pequena. É menos que 1% da população que vai ter alguma reação. E se não vacinar mais, que esse percentual vai morrer. Exato, muito mais. Né? Só que as reações vacinais, elas são, na sua grande maioria, eu diria que 99% delas, leves. Dor no local, uma febre de 24 horas, uma dor no corpo, um mal-estar. Basicamente é isso. Agora, reações mais graves à vacina, elas são raras. São muito raras. Vão existir? Extremamente raras. Extremamente raras. Agora, assim, ó, quando você vacina, por exemplo, 1000 pessoas, você não vai ter ninguém que vai ter uma reação ruim. Ou que vai ter um problema grave. Um bom número pode ter essas reações leves. Se você vacinar 1 milhão de pessoas, você já começa a ter uma chance de ter um. Se você vacinar 5 milhões de pessoas no mundo, você vai ter a chance de ter um e a probabilidade de ter um com uma reação rara. Se você vacinar 10 milhões de pessoas, você vai ter a certeza de que você vai ter um, né, que vai apresentar isso. Então, essa é a lógica da situação. Agora, veja assim, é 1, 2 pessoas num universo muito grande. Veja que antes de ter a vacina, das pessoas que iam para a UTI, 50% a 70% morriam. Olha a diferença. Eu estou falando de 0,0001% de pessoas que agravam de uma reação vacinal, que é uma característica pessoal, comparado com 70% de óbito. Se a gente pegar na população geral, 2% de quem pegou o coronavírus morreu. Foi a óbito. Você entendeu? 2%. Isso é um número alto. Número alto. 20. Exato. Em 10 milhões. Aí vamos pensar a mesma lógica, né? Em 1000, 2% são 20 pessoas que morreram. Não, são 40 pessoas, 20 pessoas que morreram, 2%. Tá? Em 1 milhão de pessoas, eu vou ter 20 mil pessoas que morreram. Então, essa é a lógica, olha a diferença. Então, a vacina, apesar dela poder trazer, como qualquer medicamento, e essa situação dá para comparar, por exemplo, a aspirina. Vou falar de um medicamento comum que todo mundo já tomou na vida. Né? Se não tomou, ainda vai tomar em algum momento. Né? É também esse mesmo percentual. O medicamento é risco e benefício que a gente avalia. Vacina é risco e benefício. Se o benefício é maior que o risco, você se sujeita a utilizar ou tomar. E nesse caso, nesse não tem caso, dúvida o benefício é infinitamente maior do que o risco que as notícias provam. Exatamente. As pessoas falam, tem pessoas tendo endocardite bacteriana, endocardite causada pela vacina, outras tendo púrpura. Tem, óbvio que vai ter. Vai ter no mundo, no universo de muitas pessoas, vai ter uma outra pessoa que vai desenvolver. O senhor falou em 10 milhões, mas no Brasil já mais de 100 milhões de pessoas foram vacinadas. Exatamente. Vai ter e vai aparecer essa situação. Tá? Então, nós temos no mundo, acho que mais de 2 bilhões de pessoas, não sei quanto que está hoje de vacinação no mundo, mas tem muitas pessoas vacinadas. E aí você vai ter alguma pessoa que vai desenvolver uma reação. E pode ser uma reação até alérgica, algum componente da vacina. E aí tem muito sensacionalismo. Exato. Mas é assim, o que é importante dizer é que a vacina funciona e que ela é eficaz e que as pessoas devem ter segurança na hora de tomar. Tá certo. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos para o último bloco do programa 60 Minutos de hoje, quando estamos conversando com o Dr. Dyson Trevisol. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos, na edição de hoje, conversando com o Dr. Dyson Trevisol, que está falando aqui para a gente sobre essa questão da vacinação, a importância da primeira dose, da segunda dose e do reforço.
e, se houver necessidade, teremos uma quarta dose, porque essa atividade na área da saúde pública demonstrou e comprovou eficácia. Menos pessoas estão indo a óbito entre aquelas que estão vacinadas e com a vacina em dia a cada 5, 6 meses. Doutor, como é que se chegou a uma vacina em tão pouco tempo? Da varíola, por exemplo, quase 40 anos de pesquisa. Exato. E agora em 6 meses se tinha a vacina. Primeiro que a pesquisa ela evoluiu muito no mundo, né? Os investimentos que são feitos no mundo inteiro, eles mudaram completamente nos últimos 40 anos. A vacina normalmente uma vacina leva hoje em torno de 2 a 3 anos para ficar pronto desde o início até a sua concepção. E esse era o pavor de quando surgiu a pandemia. Exatamente, essa era a grande dúvida que a gente tinha. No entanto, se nós pensarmos o coronavírus, a Covid-19, como um coronavírus da família Coronaviridae, já existiam outros coronavírus, como teve lá a SARS, a MERS, que foram doenças que também não viraram pandemia, que a gente achava que talvez pudessem virar, e que são da mesma família. Então já existia uma pesquisa prévia de vacina para os coronavírus, já tinha uma inicial. E aí quando você começa a ter um foco específico em que todas essas indústrias pensam também na questão financeira, de quem sai na frente, o investimento é maior, o foco era maior, o tempo despendido para fazer o produto, ele acaba sendo muito maior do que o que é normal, natural, numa fabricação de uma determinada vacina. Havia mercado, havia demanda. Mercado, exatamente. Uma briga de mercado. Todo mundo ainda precisa da vacina. Eu vou dar um exemplo de briga de mercado. Por que a Janssen agora está tendo que ser 2 doses? Se até então ela era propagada como ser 1 dose só. Foi uma jogada comercial. Uma jogada comercial da empresa que fabrica a Janssen, justamente para vender a segunda dose. Para vender mais agora e para fazer com que as pessoas achassem que ela é melhor, porque ela é 1 dose só. Certo? Todos nós, na pesquisa, sabíamos que ela não seria 1 dose só. A gente já tinha essa certeza. E as pessoas que vinham me perguntar assim, eu vou fazer a Janssen porque é 1 dose. Olha, vai ter que tomar a segunda, tá? Eu sempre disse para todos que me perguntaram. Por quê? Porque se as outras todas são 2 doses, por que a Janssen seria 1 dose só e teria a mesma eficácia? Se fosse dessa forma, pela tecnologia, todas elas seriam 1 dose só. Então, aconteceu o que a gente estava prevendo e é uma questão mercadológica, sim, tem uma questão de briga de mercado e essa busca pela vacina de qual é melhor, qual é pior, teve muitos problemas aí que as pessoas também acabaram desconfiando. Tem vacinas que foram faladas lá no início que a gente não fala mais, que não foram aprovadas, que não foram à frente porque não demonstraram eficácia. Havia 170 pesquisas e tem 4 ou 5 sendo aplicadas. Exatamente. Por quê? Porque a briga pelo mercado ela era muito grande. Quem saísse primeiro teria uma vantagem, mas primeiro você tem que comprovar. E aí isso também eu acho que levou as pessoas a desconfiarem um pouco mais das vacinas que hoje são eficazes. Porque surgiram algumas que até hoje, posso até citar aqui um exemplo, a Sputnik é uma, até hoje a gente não ouve mais falar sobre ela. Ela não trouxe nenhum comprovante ainda de que ela tem a eficácia. Tem que ter estudo e pesquisa sobre a aplicação. Exatamente. Qual é a diferença da vacina que usa o vírus atenuado e outra que usa pedaços de vírus e outras células, e outras, DNA? Rapidamente, doutor. São tecnologias muito diferentes, A maioria das vacinas que a gente tem visto, assim, elas são de vírus atenuado, porque aí ela acaba usando o vírus, atenua, ele não vai causar doença, mas ele vai entrar no organismo e vai provocar uma resposta imunológica como se fosse o vírus normal, só que ele não causa doença, Essa é uma condição boa. Condição boa. Adequada. Exato. As outras, agora, tem algumas que são, por exemplo, de RNA, que são parte do DNA, que é o caso da Pfizer, que é o caso da Moderna, que elas têm uma tecnologia nova. E é isso que levou as pessoas a terem um pouquinho de receio de vacinar. A mais comum de todas é a Coronavac. E ela é boa, ela é eficaz? Ela é eficaz. Ela é um pouco menos eficaz hoje que a gente sabe do que as outras, mas ela é eficaz. Ela faz o seu papel. Só para você ter uma noção, e aí para a população entender, a Coronavac, ela é mais eficaz do que a vacina da influenza. Ela tem uma eficácia maior do que a vacina da influenza. A influenza é 50% a eficácia dela. Não mais do que isso, talvez um pouquinho mais, 55% no máximo. A Coronavac chega a 65%. Para óbito, ela chega um pouco mais do que isso, ela chega a 90%, só que ela cai
a imunidade com o passar do tempo, como as outras caem. É possível afirmar que essas vacinas contra esse vírus, que é um vírus mais potente, pode proteger o organismo contra vírus menos agressivos, como o H1N1, por exemplo? É pouco provável, tá? Porque elas são muito específicos, os anticorpos são muito específicos para aquela doença, né? Porque senão seria mais ou menos assim, ó, quem vacinou para gripe possivelmente teria uma reação menor para outras questões. A gente até chegou a estudar nesses últimos 2 anos, teve alguns estudos científicos comprovando vacinas de outros vírus, né, das pessoas que não agravaram a eficácia. Eu acredito que tem uma situação relacionada à questão imunológica nesse sentido. Por exemplo, assim, as pessoas que costumam tomar vacinas talvez tenham uma tendência um pouco maior de produção de anticorpos, de preparo, quando entrar um corpo estranho, talvez seja essa a questão. Fora isso, ela é muito específica, né? Doutor, agora vem a questão do passaporte. Para entrar numa festa tem que ter a carteirinha de vacinação, para viajar tem que ter o passaporte, o Supremo dizendo que o Brasil tem que ter passaporte. Aliás, a Justiça governando e o governo não tendo o que fazer. Que avaliação o senhor faz dessa questão? A questão ela é importante, né? Nós temos que fazer o controle, principalmente agora que no Brasil nós temos índices de vacinação altos. Acho que a entrada de pessoas no Brasil ela tem que ser um pouco mais controlada. Nós nunca tivemos esse controle, né? Mesmo antes. E agora a gente tem que fazer. Parece que ainda não tem direito. Ainda não tem direito, não. E o passaporte de vacina para você entrar em um ambiente, a gente viu aí nas últimas semanas a questão dos estádios de futebol, né? A loucura que era aquilo ali. Porque por mais que você exija a vacinação, lá dentro não tem um controle de máscaras e tal. Então, assim, é importante que as pessoas pelo menos estejam vacinadas para poderem participar desses eventos, né? Aqui em Tubarão nós tivemos a tentativa de fraude de uma pessoa que não queria vacinar e queria a carteirinha vacinal para ter o comprovante. Então isso vai acontecer, mas o que a gente precisa é controlar cada vez mais, exigir essa questão do passaporte. Tem a questão que depende muito da nossa Constituição, né, da legislação, do que é viável, o que é permitido, o que é legal, o que não é, mas eu acho que é sempre importante a gente cobrar nesses ambientes fechados que as pessoas tenham a vacinação, para que até pelo menos a gente passar por essa pandemia e voltar à nossa normalidade, né? Eu acho que é uma ação coletiva que a gente tem que fazer. Então o passaporte da vacina, ele acaba sendo importante nesse sentido, sim. O senhor tem pesquisas na área da saúde. Quais são as pesquisas que o senhor pode citar? Eu sei de uma que é um soro que pode salvar vidas em relação à picada de abelha. Isso. Porque a abelha, se a pessoa tem um problema ou volume de picadas, a pessoa pode ir a óbito também. Exato. Tem pessoas que, assim, o veneno da abelha, da picada, ele é um veneno, né? Ele é um veneno como um veneno da cobra. Mesma situação. O que diferencia é o volume dele para levar a pessoa a um agravamento, né? Nós começamos a pesquisa, na verdade, ela é feita pela Unesp de Botucatu, e a gente faz parte aqui no nosso Centro de Pesquisas Clínicas da Unisul e do Hospital Nossa Senhora da Conceição, a doutora Fabiana, que também encabeça todas essas pesquisas. A gente tem realizado muitas pesquisas aqui, além dessa questão do soro da abelha, que é uma pesquisa nacional, que tem um impacto mundial. Nós fazemos muitas outras pesquisas aqui de testagem de medicamentos no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Inclusive foi feito agora há pouco tempo aqui, a doutora Fabiana fez que era um medicamento exclusivamente para evitar agravamento da Covid, né? Os resultados ainda devem sair um pouco mais para frente, mas foi uma pesquisa que foi realizada aqui no hospital e que é uma pesquisa mundial, né? Doutora Fabiana Schutter. Isso, exatamente. E tem muitas pesquisas que a gente desenvolve aqui de estudos que são relacionados. Agora eu estou trabalhando muito com alguns alunos de mestrado e doutorado, com pesquisas relacionadas ao pós-Covid, aos problemas relacionados ao Covid. Que alertaram o mundo inteiro. O mundo inteiro. E tem muita coisa diferente, né? Dores musculares, problemas cardíacos, problemas de memória, muitas questões pulmonares, de problemas respiratórios a gente tem pesquisado. Tem a questão psiquiátrica e psicológica. Isso é transitório? Os efeitos físicos são transitórios? Não dá para afirmar ainda? Eu espero que sim. Eu espero que sim. A gente não sabe, né? Por isso que é a pesquisa. A gente faz a pesquisa justamente para ver se eles são transitórios. Normalmente, sim. E o psiquiátrico é por conta desse pânico geral de 2 anos? A pessoa em pânico por 2 anos pode levar a uma disfunção grave? Você começa assim, numa pandemia, dizendo fique em casa. Aí muitas vezes quem fica em casa agrava. Agrava, morre, né? Aí você começa a dizer assim, não tem mais atividade social. Você vive dentro de um casulo. Então, isso é complicado para a cabeça das pessoas. E aí esse risco, aí você vai começando a perder emprego, não tem mais recurso para sobreviver
normalmente, você tem problemas de pessoas morrendo, não acaba nunca. Isso tudo causa um problema. Então, assim, o nosso grande desafio no ano que vem vai ser o pós-Covid. Por isso as pesquisas que a gente faz nesse sentido. Nós montamos um ambulatório pós-Covid aqui na universidade, junto com a Fundação, justamente para acompanhar as pessoas e monitorar essas situações. E o investimento no ano que vem vai ser para essas situações. Tem pessoas que não recuperaram o olfato até agora, não sentem cheiro de nada, você já pensou? Por uma questão de ter pego o coronavírus. Tem pessoas que têm problemas de memória, que está acontecendo também relacionado a isso. Então, tudo isso é importante, por isso que eu digo assim, a pesquisa ela é fundamental para que a gente saiba o que fazer e saber o cenário ideal. Como você me perguntou, é transitório? Espero que sim. Né? Vai acometer quantas pessoas? Não sei, é isso que a gente está pesquisando. Né? Por que aqui teve mais morte do que no outro local? A gente não sabe ainda o motivo especificamente. O futuro vai mostrar. Isso depende da pesquisa. Só que aí é uma área que eu gosto muito, né, que é o que eu faço na minha vida fora da vida pública, né, e que é muito agradável a gente trabalhar com isso. Fazer pesquisa, dar o resultado, trazer essa questão para a população é muito bom. Eu acabei de participar de uma banca de mestrado que estava verificando aqui uma doença chamada dilofilariose, que é uma doença nos animais que pode passar para seres humanos e trazer problemas pulmonares e cardíacos nos seres humanos. E para nossa grata surpresa, aqui em Tubarão não tinha nenhum caso nos animais que foram avaliados, 205 animais. Né? Isso é muito bom, isso é importante a gente mostrar isso. Mas também, ao mesmo tempo, traz uma preocupação de que é uma doença que já tem na região, que daqui a pouco pode chegar aqui também. E é uma zoonose como essa que é a questão do coronavírus, que foi passada provavelmente de um animal para o ser humano e está trazendo essa pandemia por 2 anos e fazendo com que o mundo fique de cabeça para baixo. Balançou nessa o situação. coreto. Exatamente. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Hoje se tem informações. O pesquisador se baseia nos dados. Então tem dado de óbito, o perfil de quem foi a óbito, o perfil do sobrevivente, o perfil da aplicação do medicamento. Agora tem que transformar isso em conhecimento. Exato. Vai levar muito tempo também. Eu diria que assim, já tá sendo aqui, por exemplo, de Tubarão, nós já temos esses dados compilados, obviamente. Eu já tenho um aluno trabalhando com relação a isso, aluno de mestrado, doutorado, e esses dados no começo do ano que vem já vão começar a aparecer. Qual é a característica, quem mais morreu, por que morreu, se tomou os medicamentos do kit Covid, né? Se não tomou, se morreu mais ou se morreu menos, isso tudo vai sair em breve. Então esse é o lado bonito da pesquisa, né? É você transformar isso em dados para a população e mostrar para todos assim, tá aqui, esse dado aqui é o que realmente importa, o que faz a diferença. Com esse perfil que nós temos que ter cuidado. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua vinda ao programa 60 Minutos de hoje. Eu que agradeço, né? Eu agradeço a oportunidade de conversar, uma conversa tranquila, porque é o dia a dia, né? É o dia a dia, né, professor, que a gente está lidando aí, falando sobre isso já há 2 anos. E eu posso dizer que eu gosto muito dessa parte, apesar de ser muito intensa esse trabalho que nós estamos fazendo na Secretaria, eu considero como uma missão, né? Uma missão, porque foi difícil, está sendo ainda difícil lidar com tudo isso, né? A família sofre muito, a distância, os amigos, né? Mas quando a gente gosta do que a gente faz, fica mais fácil, né? E eu gosto muito disso que eu estou fazendo nesse momento e eu acho que o resultado acaba vindo, mostrando para a população. Eu só peço o apoio de todos sempre, para que a gente possa, sempre que pedirmos para a população realizar alguma atividade ou fazer algo, é para o bem da sociedade. Não é para o meu bem, não é para o seu bem, é de todos, é o coletivo. E é o que a gente pensa e junto com essa gestão a gente tem tentado fazer sempre o melhor, né? Nosso prefeito Juarez, o vice-prefeito Caio tem apoiado muito a saúde do município e isso faz com que a gente chegue nos objetivos que a gente quer. Muito obrigado a todos. Que todos tenham aí um Feliz Natal, um bom Ano Novo e que o ano que vem a gente venha muito melhor do que esse ano. Parabéns pelo trabalho, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou o programa 60 Minutos na edição de hoje. Cuidado, não é brincadeira ainda a atuação do coronavírus. Tenhamos todos um excelente final de ano, boas festas e até o nosso próximo encontro.